Olá pessoal, sejam bem-vindos, tá? Vamos para mais uma aula do nosso curso do CLP Família 1800. Nessa segunda parte a gente vai continuar falando sobre encoder, né? Ok? Na última aula eu já mostrei para vocês o encoder, né? As principais características dele, do encoder que a gente vai usar aqui no nosso teste. A gente já criou o nosso projeto, tá? Já falei com vocês sobre o CLP, né? Que nós vamos usar, ok? Então nessa aula nós vamos continuar aqui com a instrução HSC, só que antes de completar, de continuar com a instrução HSC, eu quero concluir um assunto com relação ao nosso encoder, tá? Bom, eu tenho aqui o esquema de ligação, ok, desse encoder que a gente vai usar, tá? É um encoder da Onrum, tá? Aqui eu tenho o modelo dele. E esse encoder ele vai gerar esses três sinais aqui de saída e eu tenho os dois sinais de alimentação, né? Eu preciso alimentar esse encoder. Aqui no meu caso estou alimentando com 24 volts, ok? E eu vou usar os sinais A, B e Z, tá? Como esse encoder aqui é um encoder do tipo NPN com saída em coletor aberto, que já foi explicado já na aula anterior, tá? Então eu preciso fazer esse tipo de ligação aqui, ok? Eu estou usando aqui um resistor de pull-up de 1K2, pode ser um resistor de 1K também, tá? Um lado é ligado para 24 volts e o outro lado eu ligo nas saídas, ok? Saída A, B e Z, tá bom? E ligo aqui nas minhas entradas do meu CLP Micro 850. No caso, eu vou usar a input 0, a input 1 e a input 2, ok? Esse esqueminho aqui, esse esquema elétrico, tá? Vai estar disponível para vocês no formato PDF lá no curso, tá? Para quem quiser visualizar, né? Tá bom? O CLP usado, já falei sobre eles, né? É o LC5024QBB, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso programa. Bom, pessoal, como vocês sabem, né, parando o cursor aqui em cima, eu tenho como saber o tipo de cada uma dessas entradas, ok? O HSC Command, HSC App e o HSC o Status e o PLS Data, tá? E eu tenho o STS aqui, ok? Bom, lá no manual, que também já está disponível para vocês lá no curso, o manual em português, né? Ele explica exatamente o que é cada função dessa aqui, tá? Bom, aqui a gente pode observar que cada variável começa com HSC, né? Que é o nome da própria instrução, tá? Com exceção da última aqui, que é o PLS Data. E logo a seguir do HSC vem a palavra, né? A abreviação da palavra, que tem muito a ver com a função. Aqui no caso é o command, né? É o comando, tá? O HSC app é o application, ok? E eu tenho aqui o HSC status, tá? Das instruções. Então, eu vou começar a definir minhas variáveis, ok? Cada um aqui eu posso usar qualquer nome, tá? Não tem nenhuma regra específica com relação a nome aqui, né? Eu só não posso usar aqui os caracteres especiais, né? Tá bom? Mas eu costumo fazer o seguinte, né? Eu gosto de começar a variável aqui como vocês podem usar minúsculo ou maiúsculo, da maneira que vocês quiserem, tá? Eu vou usar maiúsculo porque eu acho que fica mais fácil para visualização, tá bom? Então vamos usar aqui HSC e eu vou usar underline comando, ok? Já em português, ok? Vou dar o Enter, ele não reconhece, né? Vamos usar aqui seletor de variável e ele vai já salvar essa variável dentro da pasta de variáveis locais, ok? E ela é do tipo usint, ok? Esse formato já é inserido automaticamente pelo CCW, tá? Então a gente só vai dar ok aqui, ele reconhece, ok? Vamos para o próximo aqui, que é o HCC app data, ok? Então vamos colocar aqui HSC, vamos colocar app dados, ok?
Mesma coisa, vamos lá para o seletor de variável, ele já define o tipo automaticamente, tá? Então vamos dar um OK. O próximo é o HSC Status Info, ok? Então a gente vai chamá-lo de HSC Status Info. Vamos dar um Enter. Seletor de variável. Ele também já atribui o tipo automaticamente, tá? Isso aqui é um tipo que é criado pelo próprio CCW, que em função da instrução HSC. Vamos dar OK. O PLS Data, vamos criá-lo como PLS Dados, ok? PLS Dados, seletor de variável, também é do tipo PLS, ok? E por último aqui a gente vai criar o status. É do tipo uint, ok? Ok, pronto. Já criamos todas as variáveis que a instrução HSC precisa, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver aqui o que cada função dessa realiza, tá? Se eu clicar aqui no botão HSC Command com o botão direito e for lá no seletor de variável, tá? Vamos abrir aqui abrir mais a nossa janela, tá? Eu vou ver que a HSC comando é uma variável simples, tá? Do tipo inteiro não sinalizado, ok? Eu preciso jogar aqui no valor inicial o valor da instrução comando, tá? Mas para que serve o comando, né? Então, mais uma vez, vamos clicar aqui, botão F1, tá? E a gente vai entender o que significa comando. Vamos ver, ó. Tá, aqui ele está falando que emite comandos para o HSC, tá? Mas vamos ver quem são esses comandos, né? Ok? Valores HSC Command aqui embaixo, tá vendo? Vamos clicar nele, vamos ver aqui, ó. Valores de comando. Vamos lá, pessoal. Se eu colocar 1 nessa variável, eu estou mandando iniciar o HSC, tá? Se eu colocar 2, eu estou mandando ele para a contagem, tá? Se eu jogar o comando 3, carga configuração do HSC, recarregar os dados do aplicativo HSC, tá? Aqui é o seguinte, esse comando 3 eu uso quando eu quero mudar o comando, tá? Eu quero mudar alguma coisa no contador durante a execução do programa, tá? Então eu tenho que usar esse comando 3. E o comando 4 eu quero redefinir o acumulador, tá? O acumulador é onde vai ficar a contagem dos meus pulsos. Então, se eu quero redefinir esse acumulador, eu tenho que usar o comando 4. No nosso caso aqui, a gente vai usar o comando HSC Run, tá? Que é o comando 1. Então, o que ele fala aqui, ó? Iniciar o HSC se o HSC estiver no modo ocioso e a linha estiver ativada. Atualizar apenas informações de status do HSC. Se o HSC estiver no modo de execução e a linha estiver ativada. Então, resumindo tudo isso aqui, eu vou colocar o meu HSC para rodar, tá? Então, eu vou voltar aqui no HSC comando, seletor de variável, e já vamos começar ele aqui com um valor inicial de 1, ok? Tá aqui, pessoal, HSC command 1. Vamos dar OK, tá? Então, a gente já definiu o nosso HSC comando, né? Vejam bem, pessoal, para facilitar a nossa aula e o entendimento do funcionamento do contador, eu já coloquei o HSC comando em 1, tá? Mas numa aplicação prática, quem vai jogar esse valor 1 aqui dentro do HSC comando é uma instrução move, por exemplo, tá? Eu posso fazer um move, né? Dependendo da situação, do valor 1 para a variável HSC comando, ok? Mas aqui para facilitar e a gente não precisar ficar criando outras linhas de programa, a gente vai jogar direto, tá? Bom, vamos agora para HSC app dados. O que faz essa variável? Vamos aqui novamente seletor de variável. Agora vocês podem observar, tá, que eu tenho um sinal de mais aqui, ó, do lado da minha variável, tá?
Isso quer dizer que se eu clicar no sinal de mais, eu vou abrir mais dados aqui, tá? Então, na realidade, é uma variável, né? Ela é uma variável com várias subvariáveis internas, tá vendo? Ok? Ó, cada um dessa aqui faz uma coisa, tá? Então, eu tenho HSC app dados, a PLS enable, HSC ID, o HSC mode, o acumulador, o HP setting, LP setting, todas essas variáveis aqui pertencem ao conjunto da HSC app dados, tá bom? E para que serve isso aqui, tá? Isso que nós vamos ver agora. Vamos voltar aqui no nosso programinha, o nosso help, né? Tá aqui, ó. Vamos procurar aqui o HSC. Vamos voltar lá na primeira página. Aqui, ó. HSC app data é um tipo de variável de entrada, ok? Configuração do aplicativo HSC, que normalmente é necessária apenas uma vez, tá? É aqui que eu vou configurar como o meu contador rápido vai funcionar, tá? Então vamos procurar aqui ela. Onde está? Aqui, ó. Tipo de dados HSApp. Vamos clicar aqui no ajuda, tá? Então aqui ele fala o que cada variável daquela subvariável que a gente viu, qual é o significado de cada uma, tá? Então eu tenho, por exemplo, o PLS enable é do tipo bool, né? É um bit. E se eu colocar ali ativar ou desativar interruptor de limite programável PLC do contador de alta velocidade. Aqui é o seguinte. Como eu não vou usar o contador no modo PLS, eu vou deixar ele em 0, vou deixar ele desativado, tá? Esse PLS, mais para frente, eu vou explicar para vocês o que é e para que serve, tá bom? Então, vamos deixá-lo em 0. Vamos voltar aqui no programa, então. Desculpe, vamos pegar aqui, vamos minimizar aqui o nosso. Bom, vamos minimizar aqui, vamos minimizar esse. Bom, vamos lá. Então vamos clicar aqui em, já está aberto, pessoal, aqui, ó, tá aqui, tá, isso. Bom, então o PLS enable eu vou deixar ele em 0, tá? Vamos digitar aqui o 0 e fica em 0, ok? Então já configurei a primeira variável aqui, tá? De aplicação de dados. Agora vamos para a próxima, HSC Mode. Vamos ver aqui o que é esse HSC Mode. Tá aqui, pessoal. Define o modo HSC. Mas que modo é esse, né? Vamos procurar aqui. Vamos achar aqui, HSC Mode. Tá aqui, ó. HSC app.hsc Mode, tá? Bom, vamos dar uma leitura rápida aqui. O que o Mode faz? Ele define o contador de velocidade rápida com 10 tipos de modo de contagem, tá bom? Eu posso fazer com que o meu contador conte de até 10 tipos de modos diferentes, ok? Então, quais são esses 10 modos, tá? Tá aqui, ó. Suportam até 10 tipos de modo de operação, tá? Sendo que os contadores de alta velocidade secundários suportam 5 tipos de modo de operação, modo 0, 2, 4, 6 e 8. E o contador de alta velocidade principal, ele pode ser configurado como modo 1, 3, 5, 7 ou 9, ok? O contador de alta velocidade secundário será desativado, tá? Porque na realidade, o que acontece, pessoal? Eu posso ter, usando as mesmas entradas, tá? Eu posso ter dois contadores, um que eu chamo de principal e um que eu chamo de secundário, tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma. Então vamos escolher o modo que a gente vai trabalhar aqui, ó. Se eu escolher o modo 0, ou seja, se eu colocar o valor 0 lá na minha variável, o que vai acontecer? Ele vai ser um contador progressivo, tá? O acumulador é limpo imediatamente, ou seja, ele é zerado. Quando alcançar a pré-definição alta, uma pré-definição baixa não pode ser definida nesse modo, tá? Então isso aqui é um contador que ele só vai contar de forma progressiva, ou seja, de forma crescente, tá bom? Aqui, se eu colocar 1, ele vai ser definido como um contador progressivo, tá?
com redefinição externa e retenção, tá? Ou seja, ele vai contar de forma progressiva e eu vou ter uma entrada externa que vai poder redefinir esse modo e fazer a retenção do valor, tá? Bom, aí eu tenho vários modos aqui, pessoal. Eu tenho o modo 2, que é o contador com direção externa, o modo 3, contador com direção externa, pré-definição e retenção, tá? Não se preocupem agora com esses valores de pré-definição e retenção. A gente vai ver isso aqui durante as aulas, ok? No modo 4 eu já tenho contador de duas entradas, progressivo e regressivo, tá? Então aqui é interessante anotar o seguinte, tá? Vamos supor que você tem uma aplicação que basta você usar, você só quer usar um sensor de contagem de pulsos, um sensor que conta pulsos rapidamente. Não é nenhum encoder, tá? É simplesmente um sensor que ele vai ficar contando pulsos, tá? Então você pode usar, você vai ligar esse sensor diretamente numa entrada rápida do CLP, tá? Você só vai precisar de uma entrada, então você pode usar esses modos aqui, o 0, 1 e o 2, tá? E o 3, tá? Então, esses modos aqui você pode usar uma entrada só, tá? Para contagem de pulsos, né? De repente, uma aplicação que você só precisa contar peças, né? Já serviria, tá? Agora, se você precisa contar tanto para cima como para baixo, ou seja, de forma progressiva e regressiva, ou seja, um contador up e um contador down, né, para cima e para baixo, então você já tem que usar pelo menos o modo 4, porque daí o que vai acontecer? Vocês vão ter que usar as duas entradas rápidas do CLP, tá? No caso do encoder eu vou usar as entradas A e B, ok? O modo 5 também é um contador de duas entradas, progressivo e regressivo, só que aqui eu já tenho a opção de predefinição externa e retenção, tá? No modo 6 eu já tenho um contador de quadratura, entrada em fase A e B, tá? Essa questão de quadratura, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês do que se trata, tá? O modo 7 eu tenho contador de quadratura, entrada em fase A e B, com pré-definição externa e retenção. O modo 8 eu tenho contador de quadratura vezes 4, que é a entrada em fase A e B. E o modo 9, tá, que é o último, eu tenho o contador de quadratura vezes 4, entrada em fase A e B, com pré-definição de entrada externa. Pré-definição externa e retenção. Ok? Bom, para começar, a gente vai fazer uma aplicação mais simples. A gente vai usar um contador progressivo, tá? No modo 0, tá? Ou seja, usando apenas uma entrada do encoder, tá? Que seria essa aqui, ó. A gente pode usar só input 0, só a entrada A de pulso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar, vamos colocar aqui, ó, modo 0, ok? Modo 0. Não, aqui não, pessoal, aqui é errado. Vamos tirar aqui e aqui no modo 0, ok? Bom, pessoal, a gente acabou pulando aqui essa segunda variável, que é a HSC app dados HSC ID, tá? Mas não tem problema não. A gente vai lá e vamos configurar essa função, tá? Essa função HSC ID, ela vai definir para a gente o seguinte, tá? Quais são qual é o contador rápido que nós vamos usar, tá? Se a gente for pegar aqui dentro dessa variável, tá? A gente vai ver aqui que eu tenho que setar o valor do conteúdo dessa variável, tá? Vai depender de como eu vou setar esses bits aqui, ó, bit 15 a 13, bit 12 a 8 e bit de 0 a 7, tá? Se eu for olhar aqui do lado direito, ele fala para mim, ó, que os bits 15 a 13, se eu for usar o contador integrado, ou seja, eu vou estar usando as entradas que já vêm embutidas no CLP, que é o nosso caso, tá? A gente vai usar a entrada 0, 1 e 2, então eu tenho que deixar o bit 13 e 15 em 0, 0, tá?
O bit 12 e o bit 8, aliás, 12 e 8 não, de 8 a 12, ou seja, 8, 9, 10, 11, 12, né? Olha lá. Como eu vou usar entrada integrada, também tem que ficar em zero, tá? Aqui em cima, pessoal, mesma coisa, né? Eu vou usar o bit 13, 14 e 15, vão ficar todos em zero. Agora, aqui no bit 0 a 7, tá? Se eu for usar as minhas entradas integradas, né, que é o caso, então eu posso variar de 0 a F, tá bom? Nesses bits aqui. Só que se a gente for vir aqui mais embaixo, a gente vê o seguinte, tá? Que para a versão inicial do Connect Components Workbench, do software, apenas as IDs 0 a 5 são suportadas, tá? Essa tradução aqui ficou meio esquisita, tá? Para a versão inicial. Aqui quer dizer o seguinte na realidade, tá? Por enquanto, quando eu uso as entradas internas do CLP, as entradas que já vêm no próprio CLP, eu só consigo usar de 0 a 5, ou seja, eu só tenho 6 contadores disponíveis, tá bom? Então, vou ver se eu mostro aqui para vocês, ó, que é justamente aqui, ó, tá? No caso, olha aqui, pessoal, se eu usar um CLP 830, 850, 870 de 48 pontos, tá? Eu posso ter até 6 contadores rápidos, ok? Mas como a gente está usando um modelinho de 24 pontos, né, que é o 24 QBB, que é o CLP que a gente vai usar aqui nas nossas aulas, eu só posso ter 4 contadores, tá vendo? Tá? Então, quem são os contadores? Ó? Se eu for usar o contador 0, as entradas utilizadas são essa aqui, ó, 0, 1, 2 e 3, tá? Que eu posso usar. O meu HS0 seria o contador principal. Aí eu posso usar o contador HSC1 como um contador secundário. Se lembra que eu comentei com vocês que eu posso ter o contador primário e o secundário? Só que aí no caso do secundário, eu só posso usar as inputs 2 e 3, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, eu posso usar o HSC2 como um contador principal, usando as entradas 4, 5, 6 e 7, tá? E usar o HSC3 como um contador secundário, usando as inputs 6 e 7, tá? Ou seja, eu compartilho as mesmas entradas que o contador 2, tá bom? Ok? Logicamente que aqui eu estaria usando o mesmo encoder, tá? Só que com o mesmo encoder eu usaria duas instruções de contagem, uma primária e uma secundária. E eu passo a ter o contador 4 e 5, o 4 principal, usando as entradas 8, 9, 10 e 11, e o contador 5 usando 10 e 11, tá bom? Então, pessoal, como vocês podem ver no nosso caso, como eu estou usando um CLP de 24 pontos, eu só tenho 4 contadores disponíveis. Então, quem seria? Seria o HSC00, o 1, o 2 e o 3, tá certo? De 0 a 3. Esses aqui são os contadores que eu posso usar no meu CLP aqui da aula, tá bom? Aqui ele fala isso, ó, contadores de alta velocidade principais. No nosso caso, ó, 24 pontos, eu só posso usar dois, né? Que seria justamente o contador 0 e 2, ó, o 0 e o 2, tá? Que são os que usam 4 inputs do CLP, tá? E os contadores, os subcontadores ou contadores secundários, né? No nosso caso aqui vão ser dois, que é o contador 1 e o contador 3, tá bom? Então, no nosso caso, como a gente vai começar nossa aula usando o modo 0, né? Que é a contagem crescente progressiva, a gente vai usar o contador principal 0, tá? Então, a gente vai jogar no nosso valor ID o valor 0, ok? Vamos voltar aqui, ó. Então, aqui nessa variável HSC ID, a gente vai jogar 0, ok? Tá? Então, o que aconteceu aqui? O meu PLS Enable está em 0, porque eu não vou usar a função de PLS, que eu vou explicar mais para frente. O meu ID, tá, que é o parâmetro que define qual contador eu vou usar, se é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou usar o 0, ou seja, o primeiro contador, tá? E o modo de operação, eu estou jogando 0 também, que o modo de operação vai ser o modo que eu vou usar apenas uma entrada, tá, do CLP, ok? E ele vai contar só de forma progressiva, tá bom?
Bom, pessoal, nessa aula vamos dar uma paradinha, né? Que essa aula acho que já está ultrapassando os 20 minutos. Aí na próxima aula a gente continua aqui a explicação sobre essas variáveis, ok? Até breve, então.